E aí, pessoal, tudo bem? Bora fazer uma viagem no tempo pela história da tabela periódica? Bom, tudo começou em 1817, quando John Dolbenheim teve a ideia de organizar os elementos em grupos de 3 em 3. Ele chamou de tríade. Ele notou que os elementos nesses grupos tinham propriedades bem parecidas. E foi um dos primeiros passos, para colocar uma ordem no caos químico que existia na época. Então, depois, em 1862, o cientista de Chateaubriand veio com uma ideia muito diferente. Ele organizou os elementos no formato de parafuso, de acordo com a massa atômica. Então, ele fez uma tabela periódica no formato de rosca, e esse ficou conhecido como parafuso telúrico. Avançando mais um pouco, em 1864, John Newland percebeu que as propriedades dos elementos repetiam a cada 8, tipo as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol e tal, e ele chamou isso de lei das oitavas, Um pouco curioso misturar isso com música. Mas o grande salto veio mesmo em 1869, quando Julius Mayer e Mendeleev, de forma independente, criaram tabelas parecidas, mas focava nas propriedades físicas e Mendeleev se guiava pelas propriedades químicas. E foi ainda mais ousado, porque ele chegou a deixar alguns espaços em brancos, sabendo, imaginando que ia chegar a novos elementos. Então a ideia deles era organizar os elementos por massa atômica, mas depois cientistas entenderam que o melhor era usar o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo do átomo. E foi assim que nasceu a tabela periódica, moderna. Essa ferramenta é incrível que a gente usa até hoje, para poder entender a matéria, o comportamento, tudo dos elementos, e a partir daí também criar novos elementos. Então, da próxima vez que você olhar para uma tabela periódica, ela não nasceu pronta. Ela foi construída com muitas ideias diferentes, erros, acertos e muita curiosidade científica. Um abraço, pessoal. Valeu.